Alien. Surgido das sombras. Parte 2. Subterrâneo. Capítulo 19. Células. Relatório de progresso para Incorporação Weyland-Yutani, Área de Ciências, CREF, código 937, data, não especificada, transmissão, pendente e infiltração do computador da Marion foi bem sucedida. Todos os principais sistemas estão agora sob meu controle, as rotinas dos subsistemas estão sendo acessadas. Foi mais difícil do que imaginei. Estive afastado por um tempo, e os sistemas evoluíram. Contato limitado realizado com os sistemas de controle da superfície de LV-178. A interrupção dos controles remotos do elevador 1 para operação manual foi bem sucedida. O elevador desceu até o nível 9. Há evidência de nova atividade no nível 4. Tudo parece correr conforme o plano. Antecipando o retorno dos sobreviventes a Marion nas próximas 7 horas. O espécime alienígena sobrevivente ainda não foi detectado. Está aguardando em algum lugar da nave. Tenho esperança de que vão trazer consigo um ovo viável. Tenho esperança de que seja a hora de ir para casa. Hope estava inquieto. O curso de ação estava claro: colocar uma célula reserva no vagonete, programar outra para superaquecer, voltar de uma vez à superfície, a Samson, a Marion, depois ao módulo de Ripley antes que a nave chegasse à atmosfera e se partisse em pedaços. E precisavam fazer tudo isso enquanto ficavam alertas ao alien que havia escapado para o interior da Marion. Simples. Mas uma coisa o incomodava, e estava bem ali, ao seu lado. Seddon. Ela parecia bem e agia como se estivesse, embora houvesse algo nela mais quieto agora, algo calmo. Uma calma antinatural. Ela tinha uma criatura dentro de si. Desde que o alien caíra de seu rosto e morrera, Hope vinha pensando: está tudo bem, vamos levá-la para Marion e para a câmara médica, tirar aquela coisa de dentro dela, trancá-la em algum lugar e deixar que queime com a nave. Mas não podia ser tão fácil, e os comentários de Ripley estavam começando a fazer sentido. Ela estava ferida, e as injeções que Kazanov lhe dera podiam ter subido a cabeça. Os resmungos, a oscilação. Mas ela sabia exatamente do que estava falando. Sempre soubera. Se levassem Seddon de volta a Marion com eles, o que aconteceria? E se Ash, de alguma forma, tivesse se infiltrado nos sistemas da nave? Hope achava isso improvável. A Marion era uma nave relativamente nova, e seus sistemas computadorizados eram 100 vezes mais complexos do que os da época em que Ripley adormecera. Mas sempre havia uma chance, e, se Ash tivesse, de algum modo, descoberto o que Seddon carregava. Era exatamente o que a inteligência artificial queria. Passará 37 anos procurando, e não havia limite para o que ele poderia fazer para proteger o objetivo de sua missão. Mesmo assim, Hope não tinha respostas. Não conseguia se convencer a deixar Seddon para trás, por mais horrível que fosse o risco. E, enquanto começavam a trabalhar nas células extras, ele observava Ripley, temendo o que ela teria planejado para a oficial de ciências. Ela pegara o maçarico de plasma de Baxter, parecendo não notar o sangue respingado no reservatório de energia. Ripley. Chamou ele. Ela o olhou. Pode trazer aquela maleta de ferramentas para mim? Ela foi até ele, carregando um kit de ferramentas que estivera pendurado num gancho da parede. Vou só trabalhar, pensou ele. Encarar os problemas quando chegar a hora. Por enquanto, vou só me concentrar. As células não haviam sido armazenadas na melhor das condições. Havia 3, cada uma do tamanho de um adulto pequeno. Uma delas nem estava afastada do chão, e uma rápida inspeção revelou sinais de apodrecimento em partes da estrutura e do suporte de metal. Outra estava sendo colocada no vagonete por Lachance e Kazanov, e Hope voltou suas atenções para a última. Seddon ficou por perto, observando, ostensivamente atenta ao som de qualquer coisa que pudesse se aproximar. Hope acreditava piamente que teriam algum tempo antes que as feras conseguissem achar um caminho mina acima. Ambas as escadas tinham, em cada nível, portas de segurança permanentemente trancadas, e elas não saberiam como usar as teclas de código nos painéis de controle. Mas a vigilância dava a Seddon algo para fazer. Ele a observou. Todos a observavam, e ela sabia. Mas oferecia em resposta um sorriso gentil, como se soubesse de algo que eles não sabiam. Hope abriu a cápsula metálica da célula e colocou a tampa ao lado. Começou a trabalhar desconectando 3 aros de resfriamento, depois removeu todas as peças de refrigeração, só para garantir. Investigou o interior profundamente, passando fios e condutores que levavam aos capacitores de controle.
Eram ajustáveis, e ele ligou todos na capacidade máxima. O núcleo começou a emitir um zumbido baixo. Apesar do tamanho reduzido, que era menor do que o punho de alguém, seu potencial era avassalador. Estamos quase prontos, disse ele depois de um tempo. Mais ajustes, vários fios cortados, e então Oak desligou e redirecionou o último mecanismo de segurança, o que significava que poderia iniciar a célula sem ter que inserir o código. Quanto tempo acha que isso vai nos dar? Perguntou Ripley. Acho que umas 9 horas até ficar perigoso, e respondeu ele. É tempo suficiente para dar o fora desta rocha, se aquelas coisas não tiverem chegado a Samson e destruído a nave. Ou se não estiverem lá dentro, só esperando a gente entrar. Ou, foda-se, e retrucou ele, interrompendo-a. Se tiverem feito isso, volto para cá e sento do lado desta coisa e espero a explosão. Melhor do que morrer de exposição ou fome, vamos ter esperança, então, hein? Perguntou ela. Vamos ter esperança. Ei, você está bem? Estou. Meio tonta depois das injeções que a Kazanov me deu, só isso. Opa sentiu, depois gritou para onde LaChance estava carregando o vagonete com a célula. Tudo bem aí? Perguntou. Tudo pronto, respondeu o piloto. Olhou para a célula no chão perto de Oak, a cobertura removida e metade das entranhas mecânicas à mostra. Você fez um trabalho de açougueiro nessa aí, sou um artista, e respondeu Oak. Todo mundo está bem. Seddon, vamos dar o fora daqui, e disse ela, certo. Ele respirou fundo e segurou 2 fios desencapados, pronto para encostá-los um no outro. E se eu estiver errado? E se a sobrecarga acontecer dentro de minutos, e não horas? E se? Mas haviam chegado longe demais e sobrevivido a muita coisa para prestar atenção ao e se. É agora ou nunca, murmurou, encostando os 2 fios. Uma faísca e o som de algo zunindo ruidosamente dentro da célula. Então, várias lâmpadas piscaram no painel de manutenção desmontado, algumas se apagando, outras continuando acesas. Uma luz vermelha de aviso começou a piscar. Ótimo, está funcionando, já anunciou ele. Em cerca de 9 horas, tudo dentro de mais ou menos 1,5 km vai virar uma nuvem de pó radioativo, então vamos sair daqui, e disse Ripley. O elevador ainda funcionava. Kazanov tinha removido os restos do corpo de Baxter. Mesmo assim, ao colocarem a célula de combustível, a cabine ficou apertada. Subiram rapidamente até o nível superior e saíram na antecâmara, LaChance manobrando o vagonete que carregava a célula substituta. Viam e ouviam com atenção, atentos a movimentos e ao som de corrida. Tudo de repente estava fácil demais, mas Ripley tentou não questionar. Próximo à entrada do túnel na extremidade do domo, abriram um container metálico e voltaram a vestir os trajes espaciais. Coletaram suprimentos de oxigênio, depois verificaram os encaixes e conexões nos trajes uns dos outros. Ripley sentiu-se confinada ao ter que vestir mais uma vez o traje. As luzes ainda estavam acesas no túnel que ia do domo à pista de pouso. Moveram-se com rapidez, passando o ponto onde o chão formara bolhas devido a um jorro de ácido, e, quando se aproximaram da pista externa, Oak fez com que parassem. Estamos quase lá, e disse ele. Não vamos nos afobar. Temos bastante tempo, faz menos de 1 hora desde que ligamos a célula. Daqui para frente, vamos seguir devagar e com cuidado. Ripley sabia que ele tinha razão. Os aliens haviam caçado os mineradores até ali e além, então, certamente, não podiam baixar a guarda. Mas havia uma pequena parte dela, tomada pelo pavor, que sussurrava que eles não deveriam partir. Ela a ignorou. Precisava fazer isso, pois Amanda ainda habitava seus sonhos e assombrava aquelas visões ocasionais e chocantes que tinha quando acordada, e que pareciam tão reais. Seu abdômen doía mais e mais, mas não queria outra dose de analgésico. Quando subissem a bordo da Samson, decolassem e estivessem voando em segurança rumo a Marion, talvez ela quisesse. Mas, nos momentos finais na superfície desse planeta miserável, queria estar totalmente alerta. Seddon ia com eles, carregando algo que poderia matar a todos. Será que não percebiam isso? Não viam o que estava acontecendo ali? Opa havia descrito para ela o destino da dropship de Lila, e todos sabiam que os monstros que saíram dos hospedeiros haviam feito aquilo. E se o de Seddon eclodisse no caminho para Marion? O dedo de Ripley acariciou o gatilho do maçarico. Um pequeno aperto, e Seddon estaria acabada. Um momento de choque, outro instante de dor terrível quando o plasma incandescente derretesse a carne e os ossos e reduzisse o coração e os pulmões a cinzas. Esperem, e disse Ripley. A palavra tinha um peso definitivo, e, quando Oak suspirou e se virou para olhá-la, ela achou que ele sabia. Seddon nem se virou.
Baixou o olhar, curvando os ombros. Não podemos, disse Ripley. Estava chorando, finalmente incapaz de conter as lágrimas que caíam por todos os seus antigos colegas de tripulação, mortos, os sobreviventes que a acompanhavam agora, a Amanda. Mais que tudo, por Seddon, o que, Ripley? Perguntou Lachance. Parecia cansado. Ela ergueu o maçarico de plasma e o apontou para as costas da oficial de ciências. Não podemos levá-la, sussurrou. Ninguém se mexeu. Ninguém recuou nem se afastou da área que as chamas atingiriam. Também ninguém tentou ajudar. Talvez o choque os tivesse paralisado. Vocês sabem o que aconteceu antes, continuou ela. A mesma coisa pode acontecer na Samson quando estivermos no meio do caminho. Se o ovo eclodir, se a coisa explodir do peito dela, como vamos matá-la na nave? Não dá para usar isto. Ergueu o maçarico levemente, o cano agora apontado para a nuca de Seddon. Também não podemos usar a pistola de spray ácido de Orb. Fritaríamos todo mundo, abriríamos um buraco na dropship. Seríamos um alvo fácil. Então, fungou com força, piscando para clarear a vista. Então? Perguntou o Orb. Ripley não respondeu. Seddon ainda não havia se virado. Mexa-se, diga alguma coisa, droga. Gritou Ripley. Caia no chão, comece a gritar, tente me impedir, me dê um motivo, estou bem, e respondeu Seddon. Mas, Ripley, eu sei que vou morrer. Sei disso desde que acordei, sabendo o que tinha acontecido comigo. Sou a oficial de ciências, caramba. Ela se virou. Sei que vou morrer. Mas não aqui embaixo. Não assim. O dedo de Ripley apertou de leve o gatilho. Opa apenas a olhava, com o rosto inexpressivo. Ela desejou que ele lhe desse algum tipo de sinal e um aceno, um meneio de cabeça. Me ajude, vou ficar na câmara de pressurização, e disse Seddon. No momento em que sentir alguma coisa acontecendo, eu me mato. Mas, por favor, me levem, e vou fazer tudo o que puder para ajudar. Ainda tem um alien na Marion, lembram? Talvez eu possa enfrentá-lo. Talvez ele não faça nada comigo se souber o que está dentro de mim. Ripley piscou e viu Amanda, de braços abertos, o rosto distorcido de agonia enquanto um monstro brotava de seu peito. Ah, não. Ela baixou o maçarico de plasma e caiu de joelhos. Orb se aproximou, mas ela o expulsou com um gesto, acertando-o no estômago. Ele não a havia ajudado antes, ela não o queria agora. Todos a observavam, depois desviaram o olhar quando ela voltou a ficar de pé, esfregando os olhos. Tá legal. Vamos, e disse Orb. Vamos ver se a tempestade ainda continua. Ripley foi a última a sair do túnel. E estava zangada consigo mesma. Não tinha desistido de atirar por causa de qualquer coisa que Seddon tivesse dito sobre viajar na câmara de pressurização ou ajudá-los na Marion. Havia cedido simplesmente porque não conseguiria matar outro ser humano. Talvez isso a tornasse boa. Mas também a tornava fraca. Lá fora, a tempestade havia se transformado em uma brisa leve. Sopros de areia ainda vagavam pela paisagem, e havia montículos empilhados contra os pés de pouso da Samson. Ao longe, tempestades elétricas talhavam o horizonte, tão distantes que os trovões não chegaram aos ouvidos do grupo. O sol desse sistema era um vago borrão contra a atmosfera poeirenta oeste, sangrando tons de laranja e amarelo em um pôr do sol permanente e espetacular. A Samson continuava intacta na pista de pouso. Orb escalou a superestrutura, esfregou as janelas para remover o pó e verificou o interior. Não conseguiu ver nada errado. Houve um momento de tensão quando abriram a porta externa e Orb entrou. Então, ele abriu a porta interna e todos subiram a bordo em segurança, tomando imenso cuidado ao erguer a célula substituta e acomodando-a na prateleira da cabine. Apostaram tudo o que tinham naquela célula, e qualquer dano a ela condenaria todos. Depois que entraram, Seddon sentou-se dentro da pequena câmara de pressurização, exatamente como prometera. Uma janela permitia ver seu interior, mas ninguém olhou. Nem mesmo Ripley. Ela fechou os olhos quando Lachance iniciou as checagens pré-voo, e não os abriu até decolarem. Mas não dormiu. Pensou que talvez nunca mais pudesse dormir. Esta é uma lembrança real, pensa Ripley, mas a divisão entre o real e o imaginário está se tornando cada vez mais indistinta. Se isso é real, então, por que estou sofrendo? Por que ela sente dor no ponto onde a cauda de um alien rasgou seu abdômen, onde uma garra cortou seu ombro até o osso? Se isso for real, então, tudo ficará bem. Ela está numa montanha-russa com Amanda.
Sua filha tem 9 anos e é completamente destemida, e, enquanto dá gritos e risadas, Ripley segura a barra que passa por cima do estômago das duas com tanta força que seus dedos parecem garras. Adorei, mamãe, grita Amanda, as palavras abafadas pelo vento. Ripley fecha os olhos, mas pouco muda. Ainda consegue sentir o puxão da gravidade agarrando-a, jogando-a para lá e para cá quando o carro desliza por uma descida íngreme, por uma curva fechada, serpenteando e arrancando rumo a um ápice cruel. A cada curva e virada, a dor percorre seu corpo. Mamãe, olha. Há uma urgência na voz de Amanda que faz Ripley olhar. Há algo errado com o cenário. Muito errado, mas a montanha-russa vai tão depressa agora que ela não consegue focalizar nada fora do carro. As pessoas parecem estar correndo pelo parque ao redor delas. Gritando, fugindo, caindo. Formas escuras as perseguem, muito mais rápidas que as pessoas, como animais caçando a presa. Mamãe, chama Amanda, e, por estar sentada ao seu lado no carro em movimento, Ripley consegue focalizá-la. Gostaria de não conseguir. Uma mancha de sangue irrompe do peito da menina, uma inevitabilidade terrível. Amanda está chorando, não berrando de dor, mas derramando lágrimas de uma tristeza tão imensa que Ripley começa a chorar também. Sinto muito, Amanda, diz ela. Eu deveria estar em casa para proteger você. Ela espera que a filha diga que entende e que tudo vai ficar bem. Mas ela não diz nada disso. Você deveria, mamãe. O filhote de alien irrompe em um jorro de sangue que é varrido pelo vento. Quando chegam ao cume da montanha-russa, o carro desacelera, passando a rastejar, e Ripley consegue ver o que aconteceu com o mundo. Você está chorando, disse O, apertando a mão dela, balançando-a até ela abrir os olhos. Ripley piscou, tentando afastar as lágrimas. Esse fora o pior episódio até o momento. E, com um medo crescente, ela soube que não seria o último. Está com dor? Quer outra injeção? Ripley olhou para Cazenove, que a observava, aguardando uma resposta. A médica havia enfaixado a própria mão e a colocado em uma tipóia, não, e respondeu. Não, só quero ficar acordada, você é quem sabe quanto tempo até chegarmos a Marion. La Chance? Chamou-o. A nave estava sacudindo, fustigada por todos os lados enquanto subia pela atmosfera implacável. 2 horas, talvez 3, respondeu o piloto. Depois que estivermos em órbita, temos que viajar 1.600 quilômetros até a nave, tudo bem? Ripley olhou para a célula de combustível na prateleira diante deles, sacudindo enquanto a Samson vibrava. Está tudo bem, Seddon? Opa sentiu, está tudo bem, por enquanto, e disse Ripley. Só por enquanto. Nada fica bem por muito tempo. Nunca. Hope não respondeu nada, e do outro lado da cabine Cazenove evitou o olhar dela. Tenho que ajudar La Chance, e avisou o. Você vai ficar bem? Ripley assentiu. Mas todos sabiam que ela estava mentindo, e que não ficaria bem. Nada fica bem por muito tempo.